irmãos, a paz de Jesus. A palavra do Senhor nos diz assim no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 7. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá cada um ao seu lugar. Essa batalha de Gideão com seus 300 homens contra um exército midianita muito numeroso, muito grande, ela é um daqueles textos que nós pegamos como exemplo bíblico para poder mostrar o poder de Deus e ressaltar como que Deus ele faz, como que Deus ele consegue mudar um cenário totalmente desfavorável e conceder vitória ao seu povo de uma maneira até impossível, porque a palavra fala que o exército midianita que se pôs num acampamento para poder entrar em ordem de peleja contra o povo de Israel, era um exército tão grande que a Bíblia ela fala assim no versículo de número 12, que os midianitas junto com os amalequitas e os filhos do Oriente, eles ocupavam o vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Era um exército muito grande. Gideão ele se levanta, ele consegue reunir ali um exército bem menor, um exército de 30 mil soldados, que combateria certamente um exército grandioso, talvez com no mínimo ali uns 100 mil, 200 mil soldados. Era algo desproporcional, porém Gideão ele se volta ao Senhor. E quando ele se volta ao Senhor, o Senhor ele vai eliminando as possibilidades de Gideão. Ele vai reduzindo o número de soldados do exército de Israel até chegar a inacreditáveis 300 soldados. Qual era o contexto desse texto? Qual era o contexto dessa história? Porque cada batalha, Deus ele se vale de um meio para mostrar o seu poder, mas ele também te tira uma lição, ele traz uma lição, ele traz um ensinamento, ele ensina o seu povo, ele mostra uma faceta do seu poder, da sua graça, mas de uma maneira bem específica, para que haja um aprendizado através dessa manifestação dele. No capítulo 6, a palavra ela nos mostra o porquê que Deus ele agiu dessa forma. O povo de Israel ele tinha feito aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Com isso, o povo se empobreceu demais. O povo ficou um povo pobre, porque toda vez que vinha a lavoura, a colheita, eles eram atacados pelos midianitas e ficaram sob julgo dos midianitas durante anos, durante décadas. Então, faltava ao povo de Israel confiar no Senhor, se voltar ao verdadeiro Deus e não mais a falsos deuses, como eles tinham se voltado a Baal e a outros deuses. Então, Gideão também, quando ele estava ali debaixo do carvalho de Ofra, e ele malhava o trigo no lagar, e o anjo se apresenta a ele, o anjo diz: o Senhor é contigo. E ele diz: se o Senhor é conosco, por que isso tudo nos sobreveio? Essa é uma pergunta bem comum que nós fazemos ao Senhor. Se o Senhor é conosco, por que isso tudo nos sobreveio? A resposta está no início do capítulo 6, porque os filhos de Israel fizeram o que era mal diante do Senhor. As nossas ações, as nossas atitudes, elas provocam consequências ruins na nossa vida. E nós queremos culpar a Deus, atribuindo a vontade permissiva, porque Deus permitiu. Porque nós escolhemos caminhos errados, caminhos tortos, e abandonamos o Senhor. Com isso, o grande problema de Israel era a confiança. E para poder Deus ele restaurar a confiança do povo de Israel nele, no Senhor, ele reduz o exército de Israel a inacreditáveis 300 soldados. Obviamente seria impossível vencer aquela batalha com 300 homens. Não teria como Israel prevalecer contra uma multidão com apenas 300 soldados. E do ponto de vista dos midianitas também, talvez quando eles olharam no campo, no vale de batalha, devem ter pensado: esse é o exército de Israel? É com isso que eles vão guerrear? Nas nossas batalhas, e às vezes na batalha em específico que nós travamos no deserto, nós sabemos que às vezes parece que é muito pouco que temos, que está impossível. Lutamos contra uma multidão de problemas, lutamos contra uma multidão de adversidades. Havia uma confederação ali, haviam se juntado os midianitas, os amalequitas e também os filhos do Oriente. Então era uma multidão de povos contra o povo de Israel. E nós sabemos que lutas e problemas vêm de tudo que é lado. Às vezes a gente pensa que a coisa está difícil, mas as coisas às vezes pioram. Situações se apresentam de maneira inusitada e o adversário ele faz uma verdadeira aliança. De todas as formas, por todos os meios, de várias frentes, ele nos ataca. Mas a confiança de Israel ela tinha que ser restabelecida. Tinha gente demais para lutar. Deus ele não queria que a glória dele fosse dividida, para que Israel não falasse: olha, fui eu que consegui,
foi porque nós tínhamos um exército forte, numeroso. Deus ele queria mostrar o poder dele e que a vitória foi concedida pelas mãos dele, do Senhor. Deus ele lembra ao povo de Israel algo que ele já tinha feito na aliança dele com Moisés. Em Deuteronômio 7, no versículo de número 17, a Bíblia diz assim: se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como as poderei lançar fora? O Senhor lhe responde: delas não tenhas temor. Não deixes de te lembrar do teu Deus, do Senhor teu Deus, e do que ele fez a Faraó e a todos os egípcios, das grandes provas que viram os teus olhos, dos sinais e maravilhas, e a forte mão e o braço estendido, com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos diante dos quais tu temes. Deus ele já tinha prometido a Moisés que eles enfrentariam nações muito mais numerosas, nações muito maiores, exércitos poderosos, mas seriam todos eles dizimados, porque Deus pelejaria por eles. Nós temos um adversário muito competente, um adversário que nos odeia e que quer nos levar à destruição e à ruína. Mas o Senhor ele tem guerreado por nós. A palavra do Senhor para Gideão foi: tem gente demais, Gideão. Será que tem gente demais conosco? Gente demais sabendo das informações? Gente demais nos aconselhando? Gente demais orientando a fazer, ao que deixar de fazer? Será que tem razão demais? Gente demais no sentido da nossa razão, dos nossos argumentos, das nossas ideias, das nossas presunções, das nossas deduções? Tem gente demais. Tinha que ser tirado. Aquele excesso tinha que ser tirado, para que Gideão, apenas com 300 homens, alcançasse a vitória. A vitória não viria do número de pessoas, a vitória não viria do poder bélico de Israel, ela viria da graça de Deus. E restauração é isso, irmãos. Por mais que jejuemos, por mais que oremos, por mais que busquemos ao Senhor, restauração é graça, maravilhosa graça, abundante graça, multiforme graça, graça sobre graça. Restauração é graça. Não há nada que possamos fazer que venha a nos colocar na condição de merecedores. Nós não temos merecimento algum. Nós não temos mérito nenhum. A restauração, essa vitória nessa batalha que parece ser impossível, ela só se dará mediante a graça de Deus. Tinha gente demais com Gideão, muitos a serem retirados daquele exército. Nós devemos olhar para nós mesmos, cada um de nós, e ver o que é que está demais, o que é que está sobrando, o que é que tem que ser retirado, para que o milagre aconteça, para que Deus ele faça com que o impossível se torne possível. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.